Olá, seja bem-vindo ao Garbin Talks. Eu sou o Gabriel e hoje eu recebo aqui Álvaro Guilhermo, arquiteto, designer, professor, palestrante. Como que eu te apresento? Tá ótimo, assim. Obrigado pelo convite, Gabriel. Prazer estar aqui com vocês. Não, o prazer é todo nosso. É um momento muito especial para a gente poder trazer alguém do seu gabarito assim para conversar um pouquinho, contar um pouquinho sobre o mercado, né? Assim, seus anos de experiência e tudo mais. Obrigado. Né? De um mercado tão importante, né? E tão diferente. Sim. Né? Do resto do mundo, né? Mas vamos do início? Vamos do início. Se você quiser. Para contar um pouquinho para quem está nos assistindo. Quem é o Álvaro? Bom, eu nasci no Uruguai, em Montevideo, e fiz minha formação fundamental e básica lá. Então, eu vim para cá como criança, que foi muito bom, né? A educação no Uruguai, em Montevideo, uma cidade sem muros, as casas sem muros, para ter a ideia de civilidade, né? O respeito ao outro, o que é meu, o que é o seu e o que é de todos, né? Legal. Então, não adianta você jogar um papel na calçada que o vento traz de volta, porque a casa Sem não dúvida. tem muro. Sem dúvida. E os limites, às vezes, de uma casa com outra é a grama que se estende. Então, são limites mais do respeito, dessa conscientização de que a cidade é feita por todos, né? Então, isso foi muito importante para a minha formação pessoal. E depois eu fiz o ensino médio e a formação, tudo aqui. Daí para frente, eu sou mais brasileiro, de fato. Só nasci no Uruguai. Toda a minha formação, educação foi aqui, de fato. Que legal. Não, o Uruguai ele assim, Montevidéu é uma cidade muito bonita, né? É uma cidade muito diferente para quem é de São Paulo, né? Sim, sim. Porque você vê uma arquitetura até se você olhar assim nas linhas, não sei se eu vou falar uma besteira aqui, sim, não, mas você até vê um pouco do centro de São Paulo em alguns prédios e tal. É coisa histórica, né? Só que você vê um lugar que é ativo, né? Então assim, ele ainda é. Sim. A A pessoa ainda é na assim. rua. Não, a pessoa anda na rua. A Rambla, que é a orla, ela é extremamente frequentada. O montevideano, o uruguaio está acostumado a isso, a sair, ir para a praça, ir para a rua. A cada 500 metros na cidade tem uma praça. Que legal. Então, você não anda mais do que 500 metros para estar numa praça. A cada 500 metros tem uma escola. Então, as crianças vão andando na escola, vai na praça. E isso muda tudo, né? Na concepção original da cidade de Montevideo, era uma cidadela, ou seja, uma cidade protegida por muros. Já passou por muita coisa, foi portuguesa, espanhola, inglesa, então foi um ponto de batalha ali daquela linha da Tordesilhas, né, que dividia o que era Espanha e o que era Portugal. Então ela já pertenceu a vários. Mas sempre foi essa ideia de um forte, uma cidade fortificada. Quando da libertação, né, da independência e da formação do país, se torna um país sem muros. Então, essa ideia da gente viver num lugar sem muros, ela é bem interessante, é muito importante. Você vê quando as crianças estão em resorts, alguns condomínios, né, fechados, né, que internamente não há muro, como as famílias vivem diferente, mais felizes, mais tranquilas, né? Então, isso daí foi importante, foi um choque, obviamente, chegar em São Paulo, o contraste disso. Mas eu cheguei na década de 70, numa época que eu morei por um tempo no Largo do Arouche, pouco tempo, depois eu logo mudei, e eu ia andando até... Na época era o Mapping, lá em frente ao Teatro Municipal. Sim. Andava aí pela 7 de abril, aos domingos a Praça da República era um local super frequentado, muito turista, feirinhas, né? Então o centro ali eu conheço bem de andar. A gente andava tudo isso sem o perigo que tem hoje, né? Que esse é o maior problema da cidade hoje.
porque a cidade de São Paulo é bonita, tem um monte de referências, né, arquitetônicas, urbanas, que são interessantes de conhecer, mas essa dificuldade da gente andar livremente, né, é o que impede mais. Então, esse foi o maior choque em relação ao que eu tinha vivido no Uruguai, né? Com 8 anos de idade, andar sozinho pelas ruas, né? E andar, você caminha muito, né? Sim. A cidade de São Paulo, o choque, ela assusta em qualquer idade, né? Não você pode vir com 8, com 10, com 30, porque ela realmente é uma cidade que assim, o fato dela ser uma cidade gigantesca, ela tem esses elementos que você falou, ela é uma cidade muito bonita, ela tem inúmeros pontos positivos e ela tem os pontos de risco também. A segurança realmente, assim, se a gente for até parar para avaliar, é um problema que ele é frequente em toda megalópole tão grande, assim, né? Nova York vai ter os seus problemas com segurança também e tudo mais. A gente sabe que, dadas as proporções, né, Brasil e Estados Unidos, mas São Paulo tem um quê no centro dela que se perdeu mesmo, né? Na verdade, isso aqui só isso daria um grande podcast. Mas com certeza. eu posso te confirmar que é muito mais, eu acho, das pessoas enfrentarem realmente a liberdade de estar na rua do que se prepararem com sistemas de segurança para se sentirem seguros. Nós temos alguns edifícios ainda na cidade totalmente abertos, que não há problema nenhum, todo mundo vive bem, em lugares que teoricamente você pensaria isso é um perigo, né? O edifício Louveira, por exemplo, que fica aí na Praça Vila Boim, em frente à pracinha mesmo, um pouco mais à frente da FAAP, do arquiteto Vila Nova Artigas, ele é totalmente aberto. Olha só. Ele não tem grades, não tem portas, né? E por muito tempo essa coisa ele faz inclusive um jardim que se integra com a praça, né? Hoje quando se faz uma foto aérea, as árvores se comunicam. Então, o que é interno, o que é externo, o que é interior, o que é urbano, o que pertence à cidade, tudo isso foi muito discutido e a gente poderia estar realmente numa situação melhor, mas, enfim, como te falei, é uma discussão longa. Não, com certeza. Não, e também é uma coisa, né? Hoje a gente também tem que entender que essa é a situação que a gente tem agora, vamos entender o que a gente tem para melhorar daqui. Sim, né? Porque também... tem muita coisa para a gente lamentar, mas também tem muita coisa para a gente festejar, né? Em várias áreas aí, né? Sim, sim. E o que eu acho é mais necessário, e as pessoas que me conhecem mais sabem, eu tenho feito isso em todas as cidades que eu visito, vou e acabo indo muito com arquitetos, então a gente se prepara muito para as viagens. É dedicar um pouco a conhecer esse lugar que a gente escolhe, seja para visitar ou para morar, de fato escolher ali como a nossa moradia. Então, eu acho que hoje uma das grandes dificuldades da cidade de São Paulo é que o paulistano ou o morador de São Paulo não conhece a história da cidade, não se dedica a entender um pouquinho essa história, e isso acaba dificultando a compreensão. As pessoas acabam tendo dificuldade em entender por que tal coisa ocorre naquele lugar. Nos teus produtos é a mesma coisa, né? Se a gente não soubesse a história da Bertazzoni, a gente não entenderia por que ele tem determinado produto hoje com aquela característica, né? Então, por exemplo, São Paulo era uma cidade de rios. 90% das ruas de São Paulo embaixo tem um rio. Então não é que chove e alaga porque está chovendo muito, chove e alaga porque o rio sobe e porque embaixo é muito rio. E aí a pergunta é por que a gente enterrou os rios, né? Por que a gente gosta de deixar o rio enterrado? Você tinha, por exemplo, ali no Anhangabaú tem um hotel que chamava Vista ao Mar, quer dizer, porque em frente era o rio, hoje é uma avenida, né? E logicamente quando chove o vale do Anhangabaú vai alagar, que ali é um rio.
E assim sucessivamente. Todas as nossas avenidas são rios, são grandes rios, né? Então, e era, além de rios, boa água. Nós temos água muito boa em São Paulo. Sim. Então, eu acho que a gente tinha que dedicar mais tempo, conhecer. A primeira casa modernista do mundo é de São Paulo, está em São Paulo. Então, eu vejo pessoas saindo aqui para ir conhecer, sei lá, a casa de Chicago, né? A Casa de Vidro em Chicago, sendo que nós temos aqui a primeira casa modernista. Aonde que ela fica? Ela fica na rua Santa Cruz, número 33, ali em frente ao Colégio Arquidiocesano, a estação do Santa Cruz do metrô. Você pode ir de metrô, que é muito mais barato. Ali começa a Chácara Klabin. Sim. A família Klabin, a filha do primeiro proprietário dessa Chácara Klabin, era Emma Klabin, que casou com Gregory Barchovsky, que é o arquiteto que veio da Ucrânia, exatamente de onde está em guerra agora. E aí ele encontra aqui um momento para produzir uma arquitetura modernista de primeira qualidade e tal. Nós temos depois em Brno é Brno, então é difícil pronunciar, na República Tcheca, uma casa modernista que por muitos anos, de Mies van der Rohe, se acreditou que era a primeira casa modernista do mundo. Eu estudei assim, inclusive. E sempre achava estranho. Eu falei, porque aquela casa é de 32 e a de São Paulo é 27, por que aquela é a primeira modernista e tal? Aí agora o maior estudioso mundial de história da arquitetura, que é o Frampton, um inglês, que escreveu o livro da arquitetura moderna do mundo, ele admitiu que, de fato, a nossa de São Paulo é a primeira. E a primeira do Rio também foi o Barchovsky que fez. Então, e está abandonada. Está abandonada. O parque é maravilhoso, porque a mulher dele era a paisagista, ela que fez todo o paisagismo. Uma casa maravilhosa, gratuita a entrada, chama Parque Modernista, recomendo a irem visitar. E logo do lado está o Museu Segal. Então, se você pegar assim para passear São Paulo, você não sai, não consegue ao longo de um ano visitar tudo que São Paulo tem para oferecer. O que falta é esse conhecimento, isso é uma divulgar. Verdade. Então, eu me estendi, fiz questão até para divulgar, para que as pessoas aproveitem sábado e domingo para ir visitar. E isso é maravilhoso. Mas você sabe que eu vou te contar uma coisa, que eu vejo que isso está aos poucos mudando, né? Até com a maior quantidade de eventos, até esportivos mesmo, a maior quantidade de corridas, né? Corrida de rua, eventos em geral mesmo, evento gastronômico, evento musical, evento cultural e tudo mais, que eram coisas que a gente tinha menos na cidade, né? Eu me recordo, eu sou morador, a loja fica na região de Perdiz, ali na Pompeia, né? Pompeia. Eu me recordo, existe uma feira anual lá, que é a Feirinha da Pompeia. Da feirinha. Né? Que sempre teve lá, a feira de artesanatos e tudo mais. E era sempre aquele momento de você fechava as ruas e você tinha aquela coisa. E vinha gente de toda a cidade lá. Sim, né? Sim. E eu comecei a reparar que de uns anos para cá, até um pouquinho antes da pandemia já tinha isso. Depois da pandemia, muito mais. Né? Eu mesmo comecei a visitar outros bairros com outros eventos, outras coisas acontecendo. Né? Sim. Então, tá aí uma coisa que tem que acontecer mais, né? São Paulo é quase que uma cidade, né? Mas é importante isso. Você vê aí o Sesc Pompeia, por exemplo, o projeto da Lina Bobardi. Maravilhoso. Maravilhoso. Ela revitaliza. Ali era um rio, né? Também. Ali era um rio. Motivo pelo qual ela traz no projeto o riozinho de novo, né? Então você passa pelas pedras ali para remeter ao antigo rio que existia ali na região, né? O punk com Ratos do Porão, enfim, inúmeros movimentos artístico-culturais. Cada lugar da cidade tem sua peculiaridade. São Paulo é muito grande, né? Eu moro no Campo Belo, há 50 anos que eu moro lá. Eu moro hoje mais perto, mas eu já morei mais perto e um pouco mais distante, sempre ali no bairro, da casa de Vila Nova Artigas. Vila Nova Artigas, que fez esse prédio da Louveira lá na Praça Vila Boim, que eu estava te explicando, que é totalmente aberto, ele desenhou a casa dele ali no bairro. Está até hoje, é a Casa Modernista. Eu levo todo mundo lá para a gente tomar um café, para conhecer. É um projeto fantástico, incrível. Ele é um arquiteto tão importante, para você ter uma ideia, o Vila Nova Artigas,
que ele que desenhou o prédio da FAUSP. Então, os próprios arquitetos reconheciam nele esse poder e também ajudou a desenhar o projeto pedagógico do primeiro curso de arquitetura da USP. Então, Legal. é extremamente importante. A 300 metros da casa dele, no meu bairro mesmo, ali está a casa da Tomi Otaki, que era do Rui Otaki, projeto dela. Do lado, daí, mais 200 metros, tem a Lefebvre. Tem várias... Hoje, muitas construções já foram derrubadas. Mas, enfim, era muito comum, né, esse um bairro onde eu estou hoje, que era reconhecidamente pelos arquitetos, onde está o aeroporto também, né? Então, você convivia mais com isso, né? E eu estava comentando, aliás, eu me perdi, estava querendo dizer que o pessoal do bairro não conhece. Eu, às vezes, convido o meu vizinho para ir tomar um café. Fala, vamos tomar, então, vamos. E ele não sabe onde, vamos tomar um café no lugar. Até chega lá, o que é isso? Aí a gente entra, conta a história da casa, por que a árvore foi plantada lá antes da casa, por que aquilo está lá daquela forma. E ele não está acostumado. Preferir numa franquia qualquer, em vez de estar ali na casa do bairro, que a gente precisa manter, preservar, né? Sem dúvida. Para manter a memória e tal. Isso é uma coisa que eu pessoalmente falando, eu gosto muito de fazer, né? Principalmente na questão culinária. Acho que isso é uma coisa Sim. que é uma coisa que eu estou mais presente. Você tem toda a razão, que a gente tem que ter muita atenção nas questões arquitetônicas e nos lugares mesmo, eventualmente até do meu próprio bairro, né? Porque eventualmente tem algum lugar desse estilo em Perdizes Pompeia e eu talvez não conheça. Sim. Pode estar acontecendo comigo isso. Pode ser. Né? Pode ser. Mas isso acho que vale para tudo, né? Sim. É o restaurante italiano que é o pequeno de bairro. Isso. Ajudar o bairro, você está ajudando os seus ali, né? Isso vai ajudar, isso ajuda a cidade como um todo, né? É um dos temas que eu tratei ali no meu último livro, porque a economia criativa, ela tem a ver exatamente com a economia se desenvolvendo pela criatividade. São os criativos que promovem a economia. E o comércio local faz parte disso. Apesar de hoje haver uma conectividade mundial, né, que você pode fazer um software trabalhando um cara na Califórnia, outro em Seul, tanto faz, entendeu? Mas quando você tem isso, o pessoal junto, num mesmo local, no mesmo distrito, principalmente arquitetura e interiores, porque não dá para o cara que assenta azulejo morar no Maranhão. Ele tem que estar ao lado da obra, o mais próximo possível. Então, na nossa área, outras áreas também, gastronomia é o caso, estarem próximo do local é importante. Ou seja, na gastronomia, por exemplo, você tem locais da Itália que os alimentos são locais, porque é uma culinária feita com alimentos frescos. Então, você vai colher o tomate ao lado da tua casa ou na tua casa, entendeu? Então, o comércio local é extremamente importante. Um promovendo o outro ajuda a promover a cidade. Quando você falou hoje em Nova York, ela realmente muda totalmente o cenário. Eu a conheci no pior momento, passei maus bocados também em Nova York, nos anos 80 era complicado. E hoje a gente consegue andar tranquilo pela rua, né? Com problemas como toda a cidade grande do mundo, mas é uma cidade mais segura do que era nos anos 80, por exemplo. Isso se deu um trabalho que se baseia numa teoria que é conhecida como a teoria das janelas quebradas. Essa eu já ouvi falar. Exatamente. Essa teoria foi... Ou seja, se o cara deixa a janela quebrada e você largar ali, aos poucos vão quebrar a outra, apagar a luz, e aí esse local fica se deteriorando e a violência cresce. Se a lâmpada queimou e você trocar, se a parede está suja, você limpar, se trocar o vidro da janela, você está promovendo constantemente o conceito de segurança, que alguém está cuidando. Sim. Quando tem alguém cuidando, a violência ela aflora com mais dificuldade. Não é que não tenha, mas é mais difícil. E é mais fácil controlar, inclusive. Você pode ver que os lugares mais violentos, geralmente, são lugares mais deteriorados, né? E isso tem a ver com essa do Queens, a teoria. Ela foi utilizada pela área criminalista,
mas ela serve para tudo, serve para a tua casa, para o caderno, para tudo que você usar, né? Tentar sempre cuidar das coisas, né? Então, se a luminária queimar, a padaria sair, ou ao contrário, a padaria sair, vai apagar a luz, em breve você vai ter problemas de segurança na tua rua. Então, promover o uso da padaria é o correto. Em vez de você atravessar a cidade de carro, por exemplo, porque é uma forma de você se manter seguro. Não, com certeza. E faz todo sentido isso, né? Porque quando a gente está num lugar, por exemplo, à noite, um lugar muito bem iluminado, a gente mesmo se sente mais seguro de parar o carro e tudo mais. E acredito que isso é uma coisa comum para quem está assistindo mesmo, pode refletir sobre isso. Estou indo em algum lugar, mas estou chegando perto e falo, é aqui mesmo que eu vou? Isso. Tem certeza? Olha direito o número. Porque às vezes o lugar tá muito escuro ou tá com aspecto abandonado, largado, né? E às vezes não é nem só o lugar principal. Às vezes o lugar onde você vai tá ok, mas o vizinho dele, os vizinhos dos dois lados não estão. Isso. Né? Então assim, ele fica no meio de uma situação muito complicada que vai dando um pouco mais de insegurança para o local. Às vezes até pode ser até só uma perspectiva pessoal, mas você tem isso, né? De olhar uma coisa. Sim, não, mas é assim mesmo que ocorre, né? Por isso que, inclusive em São Paulo, o metrô, antigamente, desde a sua origem, tinha essa ideia de estar sempre limpo. Era um dos locais mais limpos dos serviços públicos que nós tínhamos, era o metrô. Entendeu? Porque ele transmite exatamente essa segurança. E o metrô, como é embaixo da terra, é mais escuro, né? Se ele realmente não tiver transmitir essa ideia, né, de limpeza, de cuidado, você já teria mais dificuldade de acessar. Ah, com certeza. Não, e isso é uma coisa, né? Quando você olha o metrô de São Paulo e o metrô de fora, olha, eu vou te falar, talvez de todos os lugares que eu vi, eu vou falar de qualidade, tá? De limpeza, de aroma do lugar mesmo. Eu acho que São Paulo é campeão nesse... um dos melhores. Dos que eu visitei, pelo menos. É que, tudo bem, se a gente for pegar, por exemplo, as cidades europeias, as cidades americanas, as que têm uma malha metroviária muito grande, ela pega a cidade inteira, na sua maioria das vezes e tal. E isso é uma coisa que São Paulo ainda está onde tem, funciona bem. Mas, às vezes, tem muito lugar que ainda falta. Agora, onde tem... A estação está sempre limpa, o próprio metrô está sempre, por dentro do metrô está sempre limpo também. Essa é uma qualidade que realmente... por isso que, voltando ao início, a ideia da civilidade é importante. Por isso que, para mim, foi fundamental para o meu desenvolvimento como ser humano. Entender que você faz parte de uma coisa maior, que é essa cidade da qual você é responsável também. Hoje, quando a gente reclama, por exemplo, da limpeza urbana, na verdade, logicamente, eu acho que o sistema de limpeza urbana deixa a desejar, mas a limpeza urbana é complicada porque a sujeira urbana, alguém está jogando as coisas ali, entendeu? Eu fui para Toronto, no Canadá, e chegamos no hotel em frente à praça, nós estávamos tendo um show de música lotado de gente, e nos trocamos, descemos correndo para ir assistir o show. Quando nós chegamos, tinha acabado. Não tinha nada. Tinha um esquilo e uma pomba brigando por um pedacinho de pão no chão, porque quem estava lá limpou tudo que carregou, entendeu? Eles se encarregaram de fazer toda a limpeza. Não via a varrição chegando urbana, não houve essa necessidade, né? Muitas praças, semana passada, estávamos vendo fotos de uma viagem a Santiago, Chile, um grupo de arquitetos, e começamos a brincar, procure o papel, procure o cigarro, não existem, aqui vizinho, né? Quer dizer, vizinho. Sim. Então, essa conscientização da civilidade, né, de que você faz parte de uma cidade, ela é importante para o próprio desenvolvimento da cidade. Ah, não, com certeza. Não, e quando a gente fala nessa questão, aí a gente não precisa nem sair do país, às vezes, para fazer isso, né? É que São Paulo, de novo, São Paulo é uma cidade gigantesca. Então, a gente tem vários São Paulos dentro de São Paulo. Isso, né? Tem pedaços da cidade que vão ser
de um jeito e pedaços vão ser de outro. Mas quando você desce para Florianópolis, você desce para Curitiba, você já vê um cenário diferente. um pouco diferente, né? Ou até mesmo você vai para Campos do Jordão, né? Você vê um cenário bem diferente, né? Ou até cidades do interior mesmo, Socorro, ou você vai para Tatuí, por exemplo, dois nomes que me lembrei, que são cidades que eu sempre vi, cidades mais simples, mas cidades bem limpas e tudo mais, né? Mas o desafio dessas cidades também é outro, né? Em matéria de escala, é um desafio menos complexo do que lidar com o desafio de lidar... Hoje são 20 milhões de pessoas na cidade, né? Mais ou menos isso, 20 milhões. É metade da Argentina, né? Praticamente. Então, assim, né? Se não me engano, o estado inteiro é do tamanho da Argentina, né? Exatamente. É maior do que o Chile. Então, assim, você tem um desafio que não é para qualquer um, não é né? fácil. Mas eu acho que aí você também traz a inovação que a gente tem de arquitetura em muitas das coisas, né? Porque quando a gente pega e a gente começa a dividir a cidade de São Paulo, aí falando, vamos pegar até um micro-universo aqui, né, que talvez a gente esteja mais habituado aqui. A gente pega o Higienópolis, Perdizes, Pacaembu, Vila Madalena, Jardins, você tem cenários completamente diferentes nesses 5 bairros aqui. Sim, né? total. E assim, a gente vai ter um raio de 10 quilômetros entre eles, nem isso, né? Sim. E isso é uma coisa que é muito legal de se ver, né? Ver a capacidade do designer, do arquiteto brasileiro de conseguir inovar, e isso é uma coisa que eu acho maravilhoso, dentro desse universo, né? Então você vê os projetos novos que saem no Higienópolis, eles têm a cara do Higienópolis. Isso. Só que eles têm a cara do novo, eles têm muita coisa legal, assim, né? Esse tipo de coisa é muito bonito de se ver também aqui. Né? O respeito ao entorno, ela é extremamente importante aí na arquitetura. Eu acho ainda que deveria ser mais ainda, né? A gente ainda anda pela cidade e vê muitos réplicas, né? Muitas cópias, né? Muita coisa Ctrl+C, Ctrl+V, pega ideias de um bairro, leva para o outro. Ele deveria ter um pouco mais ajudar a contar a história. A arquitetura ajuda a contar a história, né? E quando a gente não tem um bom projeto, seja de arquitetura, urbanismo, paisagismo, design, fica difícil para as pessoas entenderem, né? Muitos lugares de São Paulo ficaram isolados praticamente pelos sistemas viários. Se deu muito valor ao veículo em São Paulo, automotor, que é uma pena. E isso acabou realmente prejudicando. Então, você tem praças maravilhosas que você não tem como chegar, né? Por exemplo, a praça do Victor Brecheret, que é aquele que o pessoal costuma falar do empurra-purra, né? Que é o movimento dos bandeirantes ali, dos bandeiristas, né? Não tem travessia. O obelisco de Ibirapuera, né? Que não é o obelisco de Ibirapuera, chama Monumento aos Heróis da Revolução de 32, e virou obelisco de Ibirapuera. Você não tem como atravessar. Sim. Então, não tem visitação por isso. As pessoas vão esquecendo a Praça Pan-Americana, né? Outros locais similares, né? Que são bons, são bonitos, mas realmente a prioridade é o carro, o veículo, né? A Ponte Estaiada, que eu acho que é um dos grandes cicatrizes que a cidade tem, é um absurdo como projeto, e algumas pessoas insistem em torná-la símbolo da cidade. É uma ponte que só leva veículo. Se eu quiser atravessar a pé, não posso. Se eu quiser ir de bicicleta, eu não posso. Então, quer dizer, se eu quero ir para o outro lado do Rio, eu tenho que pegar um carro. É uma coisa que não tem coerência. Né? A Ponte do Milênio, em Londres, do Norman Foster, um dos maiores escritórios do mundo, ela é de pedestre. E Londres foi a capital mundial da Revolução Industrial, lá que se pensava a máquina. Então, o futuro é o pedestre, o futuro é a pessoa andar a pé, fazer as coisas por perto, né? Tudo tem que estar no raio de, no máximo, 1 quilômetro. 500 metros é o ideal. Mas em 1 quilômetro, no máximo, você tem que ter tudo, entendeu? Olha só. Não, e você falou uma coisa que você me lembrou alguns momentos da minha vida. Porque você falou uma ponte, tem uma ponte que ela é um símbolo, aí sim, símbolo de uma cidade, a Ponte São Francisco, né, a Golden Gate, que eu me recordo
foi um momento muito legal, que eu estava num momento de praticar muito esporte, de pedalar muito, e eu atravessei ela de bicicleta. Né? Então você tem lá o espaço de pedestre e do lado uma ciclovia. Então você vai de bicicleta ou a pé, atravessando ela inteira. E realmente é uma coisa especial você fazer isso. Né? Eu nunca tinha parado para refletir sobre isso. Sim, sim. Né? Hoje, quando, inclusive, antes da gente começar aqui, você falava um pouco sobre a ideia de slow e morar, por exemplo. Eu, desde a pandemia, passei a estudar muito por que na nossa área a gente usa as palavras tão equivocadas. Eu ficava muito irritado, e a Cris sabe disso, que era bem no momento eu estava lançando esse livro, eu mandava carta para o jornalista, e-mail, né, WhatsApp, entrava lá no WhatsApp da emissora e mandava. Porque eles falavam assim, fique em casa. Aí falavam assim, olha, esse cara reformou sua casa, aí mostravam, e era um apartamento. Eu falava, gente, não é uma casa, é um apartamento. Porque eu faço arquitetura, eu projeto lares. Eu falava assim, gente, não é, está errado. Lar é uma coisa, residência é outra, domicílio é outra, casa é outra, apartamento é outra, tudo é diferente. Tudo é diferente. A gente não pode usar a mesma palavra para tudo. Está errado. E a mídia, por causa da pandemia, ajudou a divulgar muito mais ainda de forma errada. Fique em casa, faça não sei o que da sua casa, isso está errado. Eu sempre uso como exemplo as ciências jurídicas. Né? Você pegar um bom advogado, né, ele vai explicar o caso separando culpa de dolo. Se o cara é culpado, ele vai pegar alguns anos de cadeia. Agora, se ele é doloso, ele vai pegar muitos anos de cadeia. Então, culpa e dolo não se confunde. Casa, lar, domicílio, residência, apartamento, moradia, não pode, habitação, não pode se confundir. São coisas muito diferentes. E eu tenho insistido a gente trabalhar pela moradia, pela morada. A palavra morar vem do latim morari, que significa mais lento. Então, essa nossa entrevista é demorada, porque ela está sendo muito lenta. Demorar significa as coisas lentas. Moroso é a coisa que demora para se deslocar. Morar é o lugar, a habitação, um lugar onde eu sinto o tempo passar de uma forma mais lenta. Olha que legal! Então, nunca tinha parado para quem vende, por exemplo, os produtos que você vende de altíssima qualidade, vou usar de novo o exemplo, por exemplo, a Bertazzoni, é para uma moradia, não é para uma casa. Por quê? É lento. Se eu quiser fazer rápido, eu vou pôr no micro-ondas. Pá! Isso é fast. Isso é pipoca fast. Pá! Olha, uma coisa que eu tenho que deixar lá, sabe, que nem o filme Como Água para Chocolate, que tem que levar o tempo certo, eu vou ficar vendo lá o logotipo 3D com as letrinhas, eu vou perceber os detalhes, vou perceber que o queimador tem ouro, que tem pretinho, que tem cada foguinho sai com a mesma intensidade. Tudo isso faz parte de quem tem apreço pelo tempo de vida. Eu vou gastar meu tempo de vida, que é limitadíssimo, curtíssimo, finito, da melhor forma possível. E isso é morar. Morar significa isso. É eu ter a oportunidade de ter o meu tempo de vida de uma forma mais lenta. Daí que vem o slow design, que é o design que permite que você sinta as coisas de uma forma mais lenta. Se eu sento numa cadeira que eu escorrego, caio, ou que eu quero levantar e ir embora rápido, como fast food, as cadeiras são assim, exatamente por isso, porque o fast food é para você comer rapidamente. Eu não quero ficar. Agora, se eu tenho uma cadeira que me proporciona eu me aconchegar, ficar mais tempo, apreciar a luz variando na janela, poder sentir os aromas, o passarinho cantando. Tem gente que não ouve esses sons, mesmo eles existindo, porque está nessa vida corrida, desesperada. A casa da gente, ele, na verdade, deveria ser uma morada, deveria ser a moradia, deveria ser o lugar onde a gente
tem que ter essa oportunidade, né, de conviver de uma forma mais coerente com o tempo de vida. Tempo assim, não quer dizer que você é lento como um caracol, né, uma lesma, Sim, não sim. é isso. Mas quer dizer mais lento que a máquina. O ritmo da máquina é muito acelerado. E você não percebe, você entra nesse ritmo do trem, do metrô, do carro, da escada rolante, do elevador, você anda assim. Então, quando chega em casa, você precisa ter esse tempo mais lento. Isso é extremamente importante até para a nossa saúde. Não, com certeza. Você falou aqui uma coisa que é fundamental, né? Porque a gente vive no clique do relógio mesmo, né? Então, meia hora para isso, eu almoço de tal hora a tal hora. Exato. Né? Esse momento realmente é importante, né? De você pegar e desligar. E aí é onde a gente eventualmente até comete algumas outras gafes, né? Por exemplo, eu tenho muitos amigos, a gente gosta de jogar. Né? Então a gente entra para jogar videogame à noite. Então, assim, ao invés de eu descansar, quer dizer, eu estou relaxando, mas estou relaxando batendo papo com os meus amigos ali e jogando. Só que assim, a mente ela está trabalhando ali. Porque você está olhando, vai ali, faz isso, faz aquilo, você está ativo ali. Isso. Aí você desconecta, desliga e tudo mais. Você precisa de Isso. mais meia hora, 40 minutos para desligar, Exato. para passar uma água, tomar um banho rápido. Exatamente. Para Esse foi a minha primeira pesquisa do meu primeiro mestrado, que foi um livro que eu não tenho mais, está esgotado, que trata sobre essa era digital. Porque o que acontece? O videogame, qualquer sistema digital, ele é, no fundo, a base dele é um algoritmo matemático, ou seja, é uma conta. Fica fazendo, você não percebe, mas você está fazendo conta o tempo inteiro. Então, quando você está com sistemas digitais, você está fazendo contas. Por isso que a gente está estressado. Você imagina que meu avô cortava madeira e o estresse dele era o ombro, de ficar o dia inteiro cortando madeira. Hoje as pessoas estão estressadas e a gente liga estresse só à cabeça. Por quê? Não faz nada. Você está sentado o dia inteiro e está estressado do quê? Está estressado porque você está fazendo conta. Aonde que eu atiro? O cara está aparecendo aqui, não sei o quê, preciso ligar, que oração, amanhã, não sei o quê. Essas contas que você está fazendo o tempo inteiro, né, é cerebral. Então, são os main workers, são os trabalhadores cerebrais. Então, nossa cabeça, de fato, está cansada o tempo inteiro. Por isso que, na casa, né, a morada, é o tempo para deixar a relação mais natural com a natureza. As plantas são importantes para você ver ela até sofrendo, precisa mais água, precisa regar mais. Aromas, plantas aromáticas, né, ou pequenas hortas são importantes também. Deixar, às vezes, mesmo que os exaustores trabalhem na medida de que retiram esses odores da casa, mas ele permita que quem está ali na culinária, né, quem está na gastronomia, possa sentir. Você vê isso constantemente, o chefe fazendo isso. Isso tudo é importante, até para você sentir o tempo. Um bom cozinheiro, ele sabe o tempo das coisas, assim, olhando, sentindo o cheiro, né? Sem não dúvida. É por um cronômetro digital. Sem dúvida. Não, a gente tem alguns bate-papos, né, com alguns chefes de cozinha. Nós vamos ter aqui o chefe Elzio, que ele é um chefe que é da Tramontina, né? E eles desenvolvem muita coisa baseada em tempo de preparo, temperatura e quantidade de ingredientes, né? E aí, obviamente, quais são os ingredientes, né? Então, assim, é o momento de colocar qual que é a temperatura que vai estar e quanto tempo vai ficar naquilo. Isso. E isso, a gente falou, é a parte que, se você for desenhar ali e seguir uma receita certinha, você está seguindo ali, a risca vai ser isso. Só que você tem o improviso também, que é o improviso do chefe de cozinha. E aí cada um vai ter a sua habilidade, né? Exatamente. Quanto melhor for o seu recurso, mais você vai ter a possibilidade de improvisar. Se bem que, assim, eu acho que o improviso é uma coisa que a gente vai ter em todas as áreas aí que tocam ali esse ponto da criatividade, né? Na arquitetura, na atuação, na culinária. Não, mesmo música, na ciência, né? Você sabe que inúmeras coisas foram descobertas sem querer ou de improviso. E isso é uma coisa que a gente, quando a gente traz para o universo Brasil, né?
é impressionante como o Brasil está, como tem brasileiros envolvidos em toda grande evolução tecnológica, social e tudo mais. Você sempre tem algum brasileiro ali no meio, né, participando desse desenvolvimento, né? O que é bem interessante, né? Porque mostra esse lado da criatividade brasileira, que a gente realmente tem que... O improviso que é a famosa gambiarra brasileira, é fantástica. Tem um caso, você vai gostar, porque era perto ali da Pompeia, na Rua Tito, existia a impressora Melhoramentos, que era uma fábrica de impressão. Fazia muita coisa, mas ela trouxe da Alemanha, na época, a melhor máquina que existia no mundo e instalou aqui, ali, né, no bairro, para começar a imprimir. E, de repente, uma das cores começar a falhar. As cores eram empresas separadas, elas tinham que coincidir para você conseguir ter o efeito final da impressão, né, das 4 cores. Era o início desse sistema de fotolito e tal, que antes era diferente. Enfim, havia uma pequena falha na impressão. E o técnico que instalou a máquina, alemão, que veio para isso, instalou a máquina e tudo mais, ele falava o eixo, né, o eixo do rolo de impressão estava com um pequeno defeito mínimo, menos de 1 milímetro, mas que causava isso. Então, teve que trazer outro eixo para trocar esse rolo que imprimia nessa máquina a todo vapor. Eles não podiam parar, tinham que continuar trabalhando e tal. Quando o cara volta com o rolo, ele começa a ver e todas as impressões estavam perfeitas, corretas. E ele falou, o que aconteceu? Aí foram lá ver um cara, tinha pego um fósforo, encaixou embaixo, assim, sabe? Ele foi encaixando o fósforo até achar o nível e o negócio rolando, né? Com um fósforo que a cada tanto ele trocava por um fósforo novo e alinhava o rolo de uma super máquina de impressão de altíssima tecnologia. E isso é nosso, isso é brasileiro. Essa criatividade. Mas tem uma coisa, né? Tem aquela frase clássica, né? Que mar bravo faz bom marinheiro, né? A gente vive mar bravo, então assim, a gente tem que improvisar, porque é aquela coisa. Imagina se eles iam parar, iam ficar, que seja uma semana até alguém pegar o avião, que uma pessoa fosse pegar o avião, ia até lá, pegar o negócio, voltava, uma semana daria 3, 4 dias. Isso. Quantos livros eles deixaram de imprimir nesse período? Sim. Tem que improvisar mesmo, dar o seu jeito, né? E também temos muitas patentes, né, que não foram registradas pela gente, que foram criadas. O Santos Dumont, por exemplo, foi um grande inventor, fez muita coisa, muito mais do que a gente imagina, né? Da área da arquitetura, a escada de Santos Dumont, leva o nome dele, é incrível, é uma coisa pouco utilizada, né? A náutica usa um pouco mais, para você descer em barcos, navios. E o misturador de água, sabia? De água quente é dele também. Não sabia. A inovação. A Casa de Santos Dumont, lá em Petrópolis, pode ser visitada também, é gratuito. E é um passeio que vale a pena, né? Outra invenção que eu descobri, ainda jovem, que era brasileira, foi o que dá origem à máquina escrever. A máquina escrever foi... Você, por tudo isso que eu estou falando no Google, hoje você encontra. Eu, na minha época, não. Foi um professor da PUC que me contou. Que eram, na verdade, quando a própria Princesa Isabel, quando vai promulgar a abolição, demorou muito pela burocracia brasileira. Tinha que mandar o papel, não sei a quem carimbar, o outro para carimbar. Isso demorava. Havia muitos papéis para serem carimbados. Então, esse cara da Paraíba, ele inventou um sistema de, tipo uma máquina assim, de escrever mesmo, com um monte de carimbo, que você, em vez de apertar a tecla, você puxava. Assim, era um monte de pininho com um símbolo, e aí você puxava e o negócio batia pact no papel, entendeu? Então você só ia trocando o papel e conseguia carimbar um papel atrás do outro de forma rápida. Aí punha os papéis de novo e carimbava com o outro, né? E quando a guerra ali na frente do que é hoje Recife, Alagoas, Pernambuco e tal, franceses, holandeses, espanhóis, foi uma massacre ali. Aquela Calabar, né? Aí os ingleses foram embora com muita coisa. E dentro do que eles levaram embora, havia uma dessas máquinas, que vai se transformar depois na máquina de escrever, de datilografia, que a gente conhece.
em metal, Remington, que é inglesa, né? Mas que, na verdade, o conceito, a ideia tinha sido criada aqui no Brasil. Olha então, só. tem inúmeras histórias desse tipo, né? Porque a gente acaba não valorizando, às vezes, essa criatividade, né? E que é o que eu acho que eu tenho trabalhado mais ultimamente, de dar valor a esse processo criativo. Na área que você tem mais contato da gastronomia, agora a gente está dando valor, né? Aos chefes, a um bom prato. Mas na hora ainda de arquitetura, interiores, é um verdadeiro oceano vermelho, um massacre por preço, onde a criatividade ainda não tem o verdadeiro valor. E ele é muito importante para esta economia criativa, para todos funcionarem, porque o arquiteto tendo um projeto, você terá um cliente futuro. Sim. Entendeu? Então, como que eu sei que haverá um cliente futuro para você? Na hora que eu sei quantos projetos os arquitetos têm. Então, o controle, a coordenação da economia criativa a partir de arquitetos e designers, ela é importante por isso. Eu consigo mensurar com muito tempo de antecedência o mercado futuro que existe aí pela frente. Eu estou fazendo um apartamento de 40 metros quadrados, não dá para pôr aquele fogão de tamanho tal. Agora eu estou fazendo uma casa de 1.000 metros quadrados, já tenho condições de vender tal coisa. Então, esse tipo de análise hoje não existe. Sim. Não existe. Existe uma análise metro quadrado de imobiliária que não demonstra, de fato, como o cara vai morar. Fato. Que hoje unidades de 40, 30, 20 e poucos metros quadrados tem muito na cidade, com pessoas de alto poder aquisitivo, que tenham investido até em arte. Então, não é a metragem quadrada que está definindo o perfil do morador. Esses dados a gente não tem. Não adianta. Você pode procurar, pega o Sinduscom, pega o setor de imobiliárias. Existe um valor de metro quadrado de venda do imóvel, que é o único. E, a partir dele, a gente chega a ter alguns cálculos de quanto vai se gastar na reforma do apartamento ou nos interiores do apartamento, se ele for novo. É o máximo. Mas é muito aquém para a gente poder ter uma relação melhor com a economia, entender a importância desse mercado como um todo. Hoje, o nosso mercado, ele, junto com a construção civil, né, é o que mais emprega. Sim. É o que mais gera emprego, é a mão de obra empregada, né? Por enquanto, ainda, o pintor, o eletricista, o encanador, são todas pessoas que geram mão de obra. Não, sem falar do comércio, né? Do comércio que envolve essa troca de produtos, enfim, você tem um monte de essa área é muito grande, né? Sim. Gente, se pensar numa reforma, quantas lojas você tem que visitar para comprar coisas para você terminar a sua casa? Esse é um dos motivos porque você contrata um arquiteto, né? Exatamente. Porque uma pessoa normal, geralmente, obviamente tem as suas exceções, tem gente que consegue lidar super bem com isso. Eu não tenho mais essa pretensão, né? Eu sei que lidar com essa quantidade de fornecedores sim. Não é fácil, principalmente porque você tem que continuar trabalhando, fazendo o seu trabalho no dia a dia. E olha que eu trabalho na área. E você trabalha e investe. E exatamente essa conta é a que eu fiz no meu estudo. Levaram muitos anos. Inclusive trabalhando em shopping, com muitas famílias, para poder chegar a essa conta. Eu vou te mostrar por que em outros segmentos isso não ocorre e o nosso é tão importante. É o que você falou. Um arquiteto pega um possível cliente. Ele fala assim, eu quero reformar a minha sala. Vou pegar uma coisa simples, banal, só para poder explicar, para que todo mundo compreenda a importância da economia criativa e do criativo nesta economia da arquitetura e interiores. Quando ele pega uma sala para reformar, ele ainda não desenhou nada. Ele não está desenhando nada, ele só está pensando. Vejam a importância disso. Ele apenas está pensando. O que ele faz? Ele vai visitar as empresas, como você falou. E essas empresas já estão investindo, tem dinheiro
ali sem vender nada. Ou seja, eu vou te visitar, você vai ter o gerente, o vendedor, pessoa que vai me atender na tua loja para me explicar e eu vou saber escolher qual é o melhor fogão, o forno, enfim, o que é a coifa mais adequada para aquilo, entendeu? A partir daquele projeto. Então ele vai ver piso, parede, iluminação, são mais de 6, 7 áreas, das quais ele faz às vezes 2, 3 orçamentos. Se ele tiver apenas um funcionário em cada uma, já tem 40 empregados vivendo de um pensamento. Ele ainda não desenhou, é só um pensamento. Então, os governos, alguns governos do mundo, Buenos Aires foi uma das primeiras cidades do mundo a fazer isso, Helsinki é uma das melhores, eu estive o ano passado lá, elas não estão investindo em construção civil. Elas não dão dinheiro para você construir, elas estão investindo no arquiteto. Olha. Porque muito antes de começar a construir, o arquiteto já está gerando emprego. Que legal. Porque ele tem que ir lá visitar o que vai usar. Sim. Entendeu? Sim. Então, só na ideia, no pensamento, é de 20 a 40 empregos diretos. E dos quais 2/3, porque ele vai ficar com um, os outros ele vai descartar, né? Eles são empresários como você que estão investindo, acreditando que vai vender. Sim. Então, esse mercado como um todo, ele tem que ser apoiado pelo governo. Porque ele que vai gerar mão de obra para o pintor depois, não a construção civil. Então, quando eu apoio a construção civil, eu estou apoiando o final. Quando eu apoio o arquiteto, estou apoiando que ele chegue na construção civil. Sim. E apoiando inúmeras empresas como a tua, que estão ali acreditando, pagando, né, pagando os funcionários, showroom, enfim, todos esses custos fixos que são enormes. E também o ponto de... Você falou uma coisa que é curiosa, né, mas faz parte do nosso trabalho e acho que é uma das coisas que me dá mais prazer de fazer, além da gente estar pronto para receber o arquiteto, é a gente preparar material para fortalecer o arquiteto e o designer. O repertório, o discurso dele. Exato. Assim, além da gente... Assim, uma parte que eu mais gosto da coisa é receber o pessoal lá para tomar um café ou para ir almoçar e tudo mais, para a gente sentar e bater papo antes de, eventualmente, ele estar sem nenhum cliente. Exatamente. Essas horas são as que eu mais gosto, porque a gente tem, às vezes, 1 hora para conversar, para poder esmiuçar um pouco mais, para poder colocar vários conceitos na cabeça. Isso. Porque quando chegar um cliente... vão ter várias opções para o arquiteto e para o designer conseguir colocar, né? E assim, quando a gente faz um vídeo, e isso é uma coisa que é super legal, porque a gente atende o Brasil inteiro, né? E diferente, por exemplo, uma coisa é a gente desenvolver, a gente vende produto, então assim, a gente trabalha desenvolvendo material, sugerindo aplicações dele e trabalha a logística Brasil, tranquilo. Mas o arquiteto que vai trabalhar e vai conduzir e vai executar a obra, ele está em loco. É local. Exato. Então, assim, às vezes ele está longe, tá na Bahia, ou está em Sergipe, está em qualquer outro lugar. A gente, através de videoconferência ou outros elementos, os próprios vídeos que a gente produz, dá elementos para esse arquiteto e para esse designer conseguir mostrar como o projeto dele é robusto a ponto do cliente olhar e falar, pode avançar, porque às vezes tem lugares, por exemplo, você pega muitas vezes o interior de algumas regiões, onde o acesso a lojas do nosso tipo é muito pequeno. Sim, né? Então, quando a pessoa tem a possibilidade de vir até São Paulo, isso acontece muito. Né? No período que a pessoa está vai construir, vai demorar 2 anos para construir. Vem 3 vezes para São Paulo nesse período. Em uma das vezes, fala, vou passar aí para tomar um café. Passa, conhece alguns produtos, tem ideia do nível e da qualidade, e depois a gente vai ver qual produto exatamente você vai escolher. Né? Para sua, junto com o seu arquiteto, junto com o seu designer, para conseguir ter um bloco inteiro. Então, a gente trazer esses elementos e municiar o profissional com elementos, isso faz parte do nosso dia a dia, é uma das coisas que mais dá prazer em fazer, sabia? E esse o papel hoje será, pelos próximos anos ainda, das empresas como a tua. Informação hoje não falta, está tudo disponível. É só entrar lá no Google, uma inteligência artificial te dá essa informação.
Agora, a quantidade de produtos que existem no mercado é absurda. Então, qual é o papel de empresa como a tua? Exatamente fazer essa curadoria. Você está dizendo, este é o melhor fogão, este é o melhor refrigerador, esse é a melhor coisa, entendeu? Por causa disso, esse é o melhor para você, esse é o melhor para aquele projeto. Então, o arquiteto, com isso, ele ganha muito tempo do projeto dele. Não, e tem outras situações, né, Álvaro, que são situações muito pontuais. Por exemplo, tem empresas que têm um produto excepcional, né, mas que no Brasil, essa empresa, eu não estou falando de produto, eu estou falando de estrutura de empresa. Ela não está com essa estrutura robusta a ponto de garantir um pós-venda que eu sinta segurança para entregar para o meu cliente, para alguém, né? E aí a gente não trabalha, a gente dá um passo para trás, né? Nós já chegamos a descredenciar a fábrica, que chegou e falou, olha, pera, aqui não dá. Chegou num nível que não dá mais para não dá mais para vou dar um passo para trás aqui, quando você melhorar a gente volta. Algumas melhoraram, enfim. É um desafio diário trabalhar o pós-venda, mas tem casos, por exemplo, em que a gente vê marcas muito legais lá de fora, em que o cliente fala, poxa, eu vou trazer. Só conta risco, tudo bem. O produto é bom. Se o produto não quebrar, você vai ter um produto ótimo. Só que assim, se ele quebrar, você vai ficar sem fogão até você conseguir pegar um avião ou conseguir sabe, acionar alguém para ir lá fora, trazer uma peça e vir para cá, sabe? Exatamente. Então é complicado. É complicado. E né? tem a questão cultural também. Sabe que, como tinha te falado, nos anos 90 eu trabalhei muito para muitas empresas internacionais que queriam entrar no Brasil e vice-versa. Existia uma marca de som, na área de som, de caixas de som, que era Kenwood, que era uma das melhores do mundo. Na época, nos anos 80, eram as melhores. E o Brasil tinha muitas empresas no Brasil, né? Várias, muitas, faziam caixas de som. E ela não conseguiu entrar. E uma coisa interessante, hoje, se você pegar a revista dos anos 80, você vai perceber, Casa de Jardim, Casa Cláudia, aquelas antigas, ou jogar imagens no Google, que o problema é que aquelas caixas deles, na época, um design norueguês maravilhoso, já eram chanfradas em cima, lembravam uma corneta, porque era melhor para o som ser chanfrado. Sim. Mas no Brasil a caixa de som era usada para apoiar a samambaia, para apoiar o vasinho, sabe? Punha uma toalhinha de renda e um negocinho em cima. Era quase que uma mesinha. Então, aquela caixa de som maravilhosa, ela não tinha espaço para entrar no mercado por questões culturais também. Então, empresas como a tua fazem esse papel. Elas sabem selecionar o que há de melhor para oferecer dentro daquilo que você pode se sentir mais confortável, né? Sim, mas você sabe que a gente teve falando de questão cultural, a gente sentiu um rebote disso. Nessa época eu não estava no mercado ainda, eu na verdade era criança nessa época, eu estou falando no começo dos anos 90, quando você teve a ascensão das máquinas de lavar-louças. Sim. Né? Dizem, eu de novo não estava no mercado, mas dizem que teve muita máquina de lavar-louça que não funcionava direito. Né? Que aí você colocava a máquina de lavar-louça, você tinha que lavar você lavava 2 vezes. E criou criou essa mística nessa lava-louças. Quando eu entrei no mercado, a lava-louças já funcionava muito bem. Né? Só que ela realmente é uma lava-louça. As lava-louças que elas funcionam, que elas têm um sistema mais robusto e melhor, elas têm um valor um pouco mais alto, é fato. Exato. Mas tudo bem. Na pandemia, a gente viu esse jogo virar. Então, assim, a gente viu que as pessoas deram uma nova chance para lavar louças, né? E aí, obviamente, as primeiras pessoas gostaram, quem deu a chance gostou, e aí começou a espalhar para os amigos que estava funcionando, porque é fato, você ficou mais em casa, você ia ter que lavar a louça, você precisou de você utilizou um equipamento que fazia, e dessa vez ele funciona. Então, funciona bem. E a gente viu isso virar. A lava-louça chegou a ser nosso primeiro produto em algum momento durante a pandemia. Com certeza. Né? Em casa eu que lavo. Eu falei, quando mudar eu quero a Tramontina. Hoje eu tenho Tramontina, é uma quadradinha bem slim que funciona muito bem. É um dos produtos que de imediato as pessoas esquecem até que a marca pode ter para oferecer, né? E ele é muito bom. A Tramontina é uma das marcas
a marca brasileira que a gente tem, todo mundo acho que tem orgulho, né? O pessoal da Tramontina está direto aqui com a gente, né? A gente trabalha com a marca também, né? Eu gosto muito da marca. Ela é uma marca que ela é boa em tudo, né? Então assim, ela não, obviamente não dá para a gente comparar produto, pegar um Apertazone e tudo mais, a gente não está falando de concorrentes diretos aqui, mas o produto dela sempre vai ser boa em tudo que ela faz. Ela tem que entregar um bom produto e a fabricação nacional, né, gente? Sim, então, e conhece a história do Brasil, ela está fazendo uma coisa que tem a ver com a gente. Não, isso é importante. É incrível. Você chega lá na fábrica deles, é incrível. É gigantesco e tudo mais. São maravilhoso. Inúmeras áreas, né? Não é só isso. Eles fazem de tudo, né? Tramontina. Não, é sua. Eu nem ideia faz até carrinho de golfe. Significa. Com certeza. Inclusive, a próxima vez que eu for lá, eu vou te convidar para ir comigo para você ver por dentro lá as coisas. Mas eu queria voltar um pouquinho, voltar para quando você veio para São Paulo. Uhum. Você falou que você veio com 8 anos para cá e você fez a sua formação aqui. Uhum. Né? Como é que foi essa formação? Porque assim, a base de conhecimento da área é notório. Né? Mas assim, como é que foi esse desafio de entrar? Você já falava português? Não. Eu vim com 14 anos, na verdade. Eu estudei no Colégio Batista, na Monte Alegre. Que legal. Eu estudava no Santa Marcelina. Pois é. Aí, ó, ali, uma das melhores de música, né? Escolas de música, sim. De moda, foi uma das primeiras. Acho que foi a primeira de moda. Excelente. Estudei no Batista, foi bom, foi uma boa formação, gostei bastante. Depois eu fiz a PUC, porque era em frente, então... Legal. Aí ela foi invadida, né? Então no primeiro ano eu não pude fazer, que foi em 77, me formei em 76 no Batista, 77 eu não pude fazer, acabei entrando em 79, né? Que meu pai falava ainda com receio se eu ia lá ou não, porque estava difícil a vida lá. E a PUC eu entrei em economia, mas foi muito bom porque na origem a PUC ela tinha uma coisa chamada ciclo básico, então todos os alunos estudavam juntos, independente do curso que você fazia. Isso, então era apenas 2 de cada turma, então tinha eu e mais uma amiga que fazíamos economia, depois tinha 2 de psicologia, 2 de direito, 2 de não sei o quê, assistência social. Então isso foi muito bom porque havia uma integração entre todos, uma grande discussão, e eu aprendi aí a lidar com o multidisciplinar. Paralelo aí, então, eu fiz a design na Pan-Americana, fui da primeira turma, e que era diferente do que é hoje, foi um curso muito bom para mim, uma formação completa, arte, gráfico, produto e interiores, e logo em sequência entrei em arquitetura, mas sempre com a ideia multidisciplinar. Então eu fiz uma pós-graduação em filosofia, foi a primeira que eu fiz em estética, por erro, porque eu achava que estética era visual, mas foi ótimo que eu entrei e vi que era filosofia, adorei. E fui fazendo várias pós-graduações, de fato eu nem lembro quantas, muitas. Fiz 2 mestrados e não terminei meu doutorado. O doutorado não tive tempo porque realmente você precisa se dedicar, praticamente largar tudo para estar fazendo isso. Lecionei muito tempo, até o ano passado, na SPM, no MBA da SPM, em Ciências do Consumo, que fui do primeiro professor da área, fui o único, aliás, por muitos anos, a estudar consumo na área de design, interiores, arquitetura, e foi muito bom. A SPM sempre teve essa característica de ter profissionais lecionando, que é diferente do professor profissional. O professor profissional é aquele professor que se dedica à docência. Sim. O profissional que leciona era o cara como eu, que está no mercado, que está trabalhando e que aí dedica 1 ou 2 dias para isso. Mas o Ministério da Educação, o MEC, ele mudou o conceito e hoje o professor tem que se dedicar à docência praticamente, que eu não acho que seja bom. Eu acho que isso é uma coisa ruim. Está afetando muito. Os atuais formandos saem muito defasados em relação ao que significa o mercado. Tá? Mas foi uma experiência excelente. Eu adoro a SPM, gosto muito da ideia da escola. Hoje, no comando, tem pessoas que foram meus alunos, então eu tenho um carinho especial. Não voltei a lecionar.
A minha disciplina chama Sentidos, Percepção e Design. Os alunos adoravam. Esta semana, uma aluna no Insta escreveu, eu escrevi um negócio e ela escreveu alguma coisa assim, ele é fantástico, a aula terminava, a gente batia palma. Eu fiquei pensando e, de fato, terminava a aula, eles batiam palma, e eu não associei isso nunca, né, de que era uma aula normal, né, quer dizer, tipo, terminou, sai todo mundo correndo. E eles, por quê? Porque eu tratava essa coisa do ser humano, dos sentidos, da percepção. Isso pela internet não é possível, online. Então, durante a pandemia, eu tive dificuldade de dar sequência a isso, não quis, né? A escola sempre quis, não tive problema nenhum, mas eu não queria, não quis mudar, e acabou terminando que eu não preferi me afastar agora. O ano passado foi o último ano. E dentro desse mercado, o mercado de alto padrão, luxo, é um mercado que eu estudo há mais de 20 anos, é um dos que eu tenho palestrado mais. Tendências, né? Analisar tudo que está para acontecer, que vem em breve, que poderá ocorrer no futuro. Estou estudando isso o tempo inteiro. E o mercado de alto padrão, mercado de luxo. Por isso que muitas dessas tuas marcas, né, que você oferece, que são desse mercado, as conheço bem, conheço a Casa Bertazzoni na Itália. Que legal. Eu tive na Gorenje, enfim, conheço essa história dos designers, dos produtos, porque fazem parte desse mercado de luxo e alto padrão. Bom, com certeza. Não, esse mercado, ele até... Quando a gente fala na quantidade de marcas, né, a gente está falando uma quantidade pequena até. Sim. Né? E é curioso porque a gente tem poucas pessoas, né, rodeando esse universo. Quando a gente fala da Bertazzoni, a gente está falando em gente que trabalha lá há 10, 15 anos. Né? A própria família está por trás dela. Ainda, as próprias... né? Sim, não. O 1900. Edward esteve aqui. O Edward é diretor da Bertazzoni para a América Latina e alguns outros lugares, né? Ele comentou que a Bertazzoni ganhou um prêmio da empresa familiar mais antiga do mundo. Olha só. Então, assim, você está falando de uma empresa de alto padrão, inclusive para a Itália, né? Alto padrão para o mundo inteiro. Sim. Né? Eles falam que na Itália, né, a máquina em italiano é carro, então eles falam que é a Ferrari do fogão. Eu concordo plenamente, até porque tá numa região próxima até a fabricação, isso, né? E tem inclusive fábricas não, mas serviços que são mútuos. Isso, então, por exemplo, o serviço de pintura dos fogões são arranjos produtivos que utilizam a mesma. E inclusive no Brasil. Então, por exemplo, a pintura dos produtos no Brasil, ela é permitida, autorizada pela Bertazzoni. É feita aqui? Você pode customizar, desde que seja com o homologado, que é o mesmo cara que pinta a Ferrari aqui no Brasil. Então, assim, é o cara que tem a homologação para fazer essa coisa. E aí tem que ser feito direto com eles. Já é comprado, na hora que compra, já tem que pedir. Feito. Eu não posso pegar o que está na sua casa e customizar, aí já não consegue. Uma empresa como a minha não consegue fazer. Entendi. Mas vendendo uma cor específica, inclusive a gente tem a nossa cor. Né? A gente tem o azul Center Garbim, que é o nosso azul específico, que a gente desenvolveu junto com eles. É muito bonito. Esse você tem, a gente tem que marcar de sei lá para você ver. Sim. Que são coisas que realmente trazem uma coisa diferente, né? Sim. E isso é muito bonito nesse departamento. E ainda né? bem que o mercado esse de alto padrão entendeu, porque você tinha, por exemplo, no caso da Bertazzoni, você tinha o fogão em laranja, né? Então você pensar, né, como que vai ser a casa da pessoa ambiente para aquele objeto aparecer lá com a cor luminosa, né? Uma cor muito luminosa, né? Mas é interessante. Eu acho que essas histórias são o que ajudam o arquiteto a vender o projeto dele. Quando ele vai contar essa história toda, né? Ou seja, você está comprando um produto que tem mais de 100 anos, né? Uma família, sei lá, quando começou na guerra, acho que foi, sei lá, são 140 tem 100 e poucos anos. Então, mais ainda. Então, eu sempre achei... Uma vez eu perguntei lá na Itália, lógico, você deve saber, mas eu falava assim, gente, um fogão italiano e vinha escrito, antigamente o selinho anterior vinha escrito Germânia, né, em cima. É o La Germania.
Isso, La Sim, Germania, você La viu Germania, esse. sim. E eu falava assim, estou falando quase 20 anos atrás, Sim. mais, né? Quando os primeiros grupos que eu levava para Milão. E eu peguei uma italiana lá da Bertazzoni e falei assim, mas La Germania, né? Não sei o quê. Nossa, ela me deu uma aula, me contou a história, né? Sim. O trem que ia lá da Alemanha, que era É. a linha de trem que tal, e foi nisso que eles se basearam. Pô, eu falei, isso aí é fantástico. Então eu vinha para o Brasil, apresentava a foto da feira, né, com o fogão e tal, e eu ficava uma hora contando essa história do trem, o pessoal Sim. adorava, porque tem história. Sim, não, e inclusive em alguns países a gente chegou a ter La Germania Bertazzoni aqui por um curto período de tempo. Né? Mas ainda tem? Em alguns países eles ainda têm. São algumas, na verdade é uma linha de produtos, não é o mesmo produto, porque isso é uma dúvida que até nós já tivemos que tirar de cliente. Fala, não, mas é o mesmo produto? Não é o mesmo. É linha diferente e tudo mais, mas são para determinados países. Entendi. Então, é um produto moldado para um determinado país, até em design, em características técnicas, etc., para determinados pontos. Assim. Sim. E são produtos excepcionais. A qualidade é a mesma, né? Mas... Nossa, dura a vida inteira, né? Esses produtos todos são... Produto Esse da... Eu sou fã de fogão. Vocês trabalham com Guarenji também? Sim, sim. Então, a Guarenji é de... Como chama o país assim. lá? Da Eslovênia. Eslovênia. Era a União Soviética. Era a Iugoslávia. Sim, fazia parte com a Iugoslávia, que fazia parte com o grupo soviético. Sim, que era o bloco soviético, né? A Tchecoslováquia, a Iugoslávia, a Polônia, todos esses países, a Alemanha Oriental, todos esses países faziam parte do bloco soviético. E a Guarenji entregava geladeira para todo a União Soviética, que era este grupo de países. E os russos falaram, você tem que fazer geladeira que dure a vida inteira, porque os caras... Não dá para ficar comprando toda hora, porque é capitalismo. Não somos capitalismo, somos socialismo. Então, e, de fato, as geladeiras, refrigeradores hoje, né, são para durar 100 anos. Sem dúvida. Depois foi o Karim Rashid, o designer que redesenhou a linha com aquela luzinha rosa, ficou maravilhosa, né? Você tinha uma linha, agora não tem, no Brasil não tem mais as linhas assinadas, né? A gente chegou a ter, eram 3 linhas. Era a linha do Oraito, não, eram 4. Era a linha do Philip Stark, Oraito, a linha do Estúdio Pininfarina, que foi muito curioso, porque eles vieram aqui, eu tive com eles num evento de uma revista... Eu não me recordo agora onde é que era, mas eles estiveram aqui para lançar ia ter um prédio. Sim, o prédio lá da Vila Olímpia. Acho que foi esse mesmo. É. Eu não me recordo, mas eu acredito que foi esse. E a gente estava falando justamente sobre os projetos que eles fizeram com a Guarenji e também a linha do Karim Rashid, né? Eram linhas maravilhosas, assim, mas se bem que tanto na linha base, né, as linhas todas da Guarenji, elas trazem um conjunto de elementos muito interessantes. Sim. Né? Não, então, como produto, valor, você tem que pôr tudo isso na conta, né? Quer dizer, você está comprando uma coisa diferente, não dá para comparar com isopor. Não, e uma das coisas mais legais que a gente tem nesses produtos são as possibilidades que eles dão para o arquiteto. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de refrigerador, por exemplo, né? Hoje, se a gente for pensar em refrigerador, nós vamos ter opções, tá? Aí falando de todas as marcas, tá? Nós vamos ter opções só de embutir, nos tamanhos de 60 centímetros de largura, 70, 75 e 90. Cada um com uma porta, ou até o French door de 90. Então, assim, todos eles você pode fazer com uma porta, ou pode fazer com uma unidade, ou duas, uma do lado da outra, side by side. Né? Então, você pode ter uma geladeira, um refrigerador de até 1,80 m. Sim, né? usando 2,90. O que te dá uma flexibilidade total, violenta para você fazer o que você quiser. Tem muito, né? Né? Um que atualmente está sendo muito bem cotado são os 2 de 75, né, que eles dão um tamanho bem específico, e eles fazem uma parede maravilhosa de 1,5 m, e os 2 de 70 de embutir e revestir.
que aí você tem um tamanho um pouquinho maior, aí dá para já para uma aí o 2,70 já dá para uma família com 2 filhos ali, né? E você consegue deixar ele com um design muito minimalista. E, assim, aí o designer tem possibilidades são à vontade. Isso, à vontade. Ao mesmo tempo que a gente tem as coifas de embutir no teto, as coifas de embutir no armário, de embutir na bancada, as coifas internas no cooktop de indução. Inclusive, a gente vai ter, por exemplo, algumas de vários níveis. Então, assim, você vai poder pegar o cooktop de indução com a coifa interna no produto mais alto nível e até uns produtos mais de entrada, já com a coifa puxando. Então, assim, você tem várias opções para vários preços, para vários tamanhos, inclusive vários tamanhos de apartamento. Você comentou sobre os prédios menores. Isso. Um dos projetos que a gente tem com um parceiro nosso de imóveis planejados, que ele é especialista em estúdio, né? Com o cooktop de indução com a coifa integrada. Né? Porque você tem aí você ou com uma só ou com duas, né? E depende do tamanho, se a pessoa gosta mais de cozinhar ou menos. Né? Porque num estúdio, 20 centímetros, 30 centímetros muda completamente o espaço que você vai ter. Né? Só que você tem essas possibilidades e está indo super bem. Sabe? São opções bem legais que a gente está conseguindo trazer. Os próprios fornos combinados. Então, assim, o forno hoje que ele já é forno e micro-ondas, ou até a função combinada dos dois. Então, você consegue no equipamento só ter os dois. Eu tenho o Bertazzoni, assim. Bertazzoni combinado, os dois, é fantástico. É fantástico. Os dois. É fantástico. Você viu, eu sou fã da Bertazzoni, né? Não, eu também. Né, o meu fogão é Bertazzoni. Né? Eu sou fã de fogão e da Bertazzoni. Fogão então, é com eles, né? Não, e ano que vem eu estou devendo uma visita lá. Né? Eu era para eu ter ido ano passado, não deu para eu ir. Agora você ano vai que vem lá para a Itália. Tenho que ir para fazer a visita lá. Vale a pena. É incrível. Eles vêm sempre aqui. Né? Eles estão sempre, o pessoal está sempre aqui na loja, conversando com a gente e tal. É muito legal ver o prestígio que eles dão para o Brasil. Chega até a ser incomum você ver. Muitas vezes eu vejo mais o italiano vindo para o Brasil e passando na loja do que alguns brasileiros, né, fornecedores aqui. Sim. Então, assim, é uma presença, assim, é um mercado que realmente eles valorizam. Valorizam, sim. E dão, enfim. Porque a gente valoriza a gastronomia italiana, então está tudo aí ligado, é importante isso. Não, e você falou uma coisa que é muito legal que eu vou querer que a gente no final eu vou querer colocar isso já para você ir pensando nos top 5 lugares para o pessoal visitar aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo? Né? Para gente dar isso a gente coloca lá embaixo e eu vou visitar e vou reagir a eles. Tá bom. Depois para tomar um café lá e fica o compromisso aqui nos próximos meses eu vou visitar eles para colocar, né? Mas voltando só um pouquinho na questão de formação. Hoje, para quem está entrando no mercado, né? Principalmente assim para quem era seu aluno, quem estava nessa linha, qual que é a dica que você dá para quem está ingressando no mercado de trabalho agora? E quem quer seguir essa linha? Mas, obviamente, quem quer prosperar nessa linha de um jeito bom, né? São duas dicas que eu vou dar, que eu dei, que eu recebi também dos meus professores. Um deles, vou depois te dar esse livro, eu não trouxe hoje, que foi o primeiro arquiteto do Brasil, número 1, Eduardo Nisi de Mello, foi meu professor, meu colega. Eu, no fim da vida dele, consegui editar o livro que ele tinha escrito sobre a história de Brasília. São duas coisas. Primeiro, o estudante de arquitetura, meu filho entrou agora na arquitetura. O estudante de arquitetura, ele tem que trabalhar com o maior número de arquitetos possível, sem se preocupar em ganhar nada. Na Itália, alguns estúdios de arquitetura e design, a pessoa que vai fazer estágio lá paga. Que é o certo. Ele aprende mais comigo do que na universidade. Então, é melhor ele
pedir estágio na universidade e trabalhar comigo. Então, ele me paga e recebe da universidade, que eu ensino mais do que a universidade. Então, é uma lógica. Então, primeiro é tentar fazer muito estágio com muitos arquitetos, o máximo possível, ajudar de todas as formas. Eu ajudei a carregar livro, ajudei a segurar instrumento, fui na obra, tudo. A usar esses anos da formação para trabalhar com outros arquitetos, que isso ajuda muito. E o outro é viajar. Recentemente, uma pesquisa mostrou que a arquitetura, eu, quando vi essa pesquisa, fiquei assustado. Outro dia ainda comentei com as pessoas isso, numa palestra, porque a arquitetura entrou entre as 20 profissões mais estressantes. Você imagina que você tem assim, tem o controlador de voo de aeroporto. O cara mais estressante é isso, que os caras estão quase se matando, aquele monte de avião voando, plataforma petrolífera, você não sabe nem se você vai ficar vivo, não sei o que de submarino. Umas profissões que de imediato já está claro que você deve morrer um dia trabalhando ali. Aí entra como estressante a arquitetura. Como que pode? Foi estudar a pesquisa que acontece. Ela é estressante porque o arquiteto não consegue tirar a arquitetura da mente, por isso que estressa. Quando você vai assistir um show na Sala São Paulo, você fecha os olhos para ouvir a música. O arquiteto fica olhando o forro, a madeira, não sei o quê. Quando você vai num restaurante, o arquiteto está olhando tudo. Então, toda vez que o arquiteto sai, ele não consegue tirar a arquitetura da cabeça dele. Então, viajar é importante. Viajar com a cabeça na arquitetura. Quanto mais viajar, mais vai aprender. Por isso que eu me dedico a fazer essas viagens com os arquitetos, mesmo quem já estudou, conhece, já foi na cidade, quando a gente viaja sobre chama altura do observador, que é caminhando, você olhar as coisas da tua altura é diferente estar num carro, no ônibus, né? É outra percepção. Faz todo então, sentido. Essas são as melhores dicas para entrar no mercado. Olha que legal. Não, você falou de livros, né? Cadê? Então, te trouxe esses dois, que é o que eu... Obrigado. São os últimos. Esse foi o último que eu lancei, sobre economia criativa na prática. Olha Aqui só. tem vários cases de arquitetura, ou de Londres, por exemplo, que é muito interessante. Esse é um livro anterior, que fala sobre a importância da marca, branding, design e estratégias de marca. Esse, acho que foi a segunda ou a terceira edição. Essa é a segunda edição de 2012, mas eu lancei ele em 2002. E o Lula ainda não tinha sido eleito. E eu tinha perdido várias eleições, o Lula, várias. E eu falava, na minha pesquisa, eu mostrava que a marca Lula era muito forte, mais do que a do partido PT, que também é forte, mas que essa possibilidade do Lula ser eleito era pela marca. Nesta edição, eu já revi, porque, óbvio, ele já foi eleito, já foi presidente, já foi preso, foi libertado e a marca não sofreu impacto, você pode ver. É uma pessoa que passou muito tempo preso, né? Julgado em várias instâncias e saiu e ganhou a eleição. Era possível, não por ele, pessoa física, ou por ele, político, mas sim pelo valor que a marca tem. Daí a importância de marcas. É isso, basicamente, que trata o livro, com alguns exemplos da nossa área também de arquitetura e interiores. Olha, nunca parei para pensar nessa questão de marca com essa perspectiva, mas faz todo o sentido. Né? Porque o branding, na verdade, a palavra é exatamente isso. Por muito tempo, principalmente no Brasil, e os próprios americanos, no começo, tem um estudioso chamado Kotler, ele que difundiu muito marketing. Philip Kotler, então, né? Philip Kotler. Então, a gente confunde muito marketing com marca, em português, ou marketing com branding. E muitas vezes verbas e estratégias foram designadas por marketing, quando, na verdade, a gente percebe hoje que os melhores resultados foram aqueles que trabalharam com marca, com branding. O marketing pode ser feito em cima da marca, entendeu? É diferente. Que legal.
Não, eu vou querer dedicatória, Sim. hein? Pô, eu dou agora. Olha, que legal, muito obrigado. Né? Realmente é um trabalho muito especial que você tem em todas essas áreas, né? Porque realmente mostra o quão grande é essa área. Né? Porque quem vai para fora e vê a arquitetura de fora e vê o quanto a arquitetura brasileira é valorizada lá fora, sabe que aqui não... pelo menos nessa área, a gente nem de longe é o patinho feio. Né? E que a gente realmente tem coisa muito boa aqui para mostrar. Agora, quando a gente começa a ter elementos, livros e tudo mais, que exemplificam um pouco mais isso, dá mais orgulho até da gente colocar. Então, muito obrigado por isso. Obrigado a você pela oportunidade. Por colocar essas coisas. Olha, Álvaro, eu queria ficar aqui mais 1 hora, as 2 horas a gente conversando, porque o papo está ótimo. Né? Acho que a gente, inclusive, vai ter novas oportunidades para conversar, né? Porque precisamos, inclusive. Então, aí, né? à vontade. Mas eu queria, antes de finalizar, aquela dica para quem está em São Paulo. 5 lugares. Os 5 lugares para as pessoas que estão em São Paulo visitarem. Então, vamos por data para facilitar. A primeira é a Casa Modernista, Rua Santa Cruz 33, de 1927, do Warszawski. A segunda, a Casa Artigas. Hoje vocês vão encontrar como Café Artigas, na Antônio de Macedo, no Campo Belo, de 1942. Eu iria depois na Fundação Oscar Americano, no Morumbi, às terças-feiras é grátis. Ao longo da semana tem chá, fim de semana tem apresentações musicais. Legal. De Oswaldo Bratic, que é um arquiteto muito importante para nós, da 1950. São 3 casas modernistas que eu não deixaria de visitar. E 2 museus de arquitetura, teria muito mais, mas você me pediu 5. Pode dar mais se quiser. Não, é o MUB, Museu de Escultura, Museu Brasileiro de Escultura, MUB, na Avenida Europa, de Paulo Mendes da Rocha, um dos grandes arquitetos brasileiros, ganhador do Prêmio Pritzker. Ele e o Niemeyer foram os únicos 2 brasileiros a ganhar. O Paulo Mendes foi uma figura exemplar, eu adoro muito esse trabalho brutalista que ele tem aí. Né? Vou te dar uma sexta. E, por último, o 5º lugar é o MASP, mas agora visitando o anexo que acabou de inaugurar ao lado, no prédio ao lado. Acabou de inaugurar, tem 5 dias. O MASP é um lugar importante para visitar, porque ali era um mirante, ali era um lugar que a gente tinha uma visão do centro da cidade, e o MASP só permitiram construir se a visão da cidade não fosse tirada. Por isso que ele está suspenso em 2 colunas e você pode passar por baixo e ver o centro da cidade, né? Hoje mudado, mas ainda a vista está preservada. Uma dica para quem assistir agora em breve, que deve ganhar o Oscar, é O Brutalista, um filme que trata sobre a importância da arquitetura brutalista, que vem lá da Europa e vai para os Estados Unidos. O ator, inclusive, é o que fez O Pianista, já ganhou todos os prêmios, Berlim, Veneza, Cannes, todos, né? E deve ganhar o Oscar também, e trata da mentalidade do arquiteto. Então, é um filme que eu acho que, assim como O Pianista, quando ele fez O Pianista, houve uma enxurrada de pessoas indo estudar o piano clássico, que tinha sido abandonado pelo teclado e órgão. O Brutalista deve fazer o mesmo, maior ainda, porque ele ganhou mais prêmios e deve ganhar o Oscar, e atrair as pessoas de novo a enxergar o que é a mente do arquiteto. É um filme difícil, como foi O Pianista, longo, tem 3 horas de duração, mas vale a pena. Álvaro, conta um pouquinho das suas palestras também. Tá, então eu tenho atendido muito pedidos de 2 palestras, principalmente a de macro tendências, que é uma que eu consigo orientar empresas, profissionais, arquitetos também, de como enxergar o que vai acontecer em futuro. Então, muito do que está acontecendo hoje a gente já estava anunciando alguns anos atrás, que era possível, então você consegue se preparar com antecedência e não ser pego de surpresa quando a coisa chega no mercado. E a de mercado de luxo, né, que é esse mercado de alto padrão,
que empresas como a tua sabem muito bem que precisa de uma mudança total, seja desde os funcionários, o arquiteto, o cliente, todo mundo está começando a conviver com esse mercado, que hoje está bem mais acessível, então as pessoas podem ter acesso a produtos de alta qualidade e alto padrão. E é uma palestra que tem sido muito solicitada. Ali no meu Insta, vocês vão achar bastante informação. Qual que é o seu Insta? É Álvaro Guilherme. Álvaro Guilherme, tudo Isso, direto. estou no Insta, estou no YouTube, Spotify, enfim, vocês me acham fácil aí colocando Então, no... lá, quer ver quando vai ter suas palestras? Também só entra eu coloco lá. Maravilha, eu também vou querer participar dessas palestras, viu? Vamos lá. Vamos lá que vão ter. Então, segue ele lá, Álvaro Guilhermo. A gente vai publicar com você em collab os nossos cortes também, para você também poder ajudar ver. a divulgar. Tá. Maravilha. Obrigado. Então, Álvaro, de novo, eu que agradeço você vir aqui e nós vamos ter muitos outros papos aqui, com certeza. Ótimo. Obrigado, sucesso. Obrigado, igualmente. E para você que está em casa, gostou, curte, compartilha e vamos que vamos.